Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Ei pessoal, Felipe do Futuro aqui para deixar um recadinho para vocês. Que a gente entrou na Black da Seita, um Black November, para fazer um especialzinho assim para vocês degustarem o que é a seita. Então você pode acessar o apoia.se/terror na esquina, que por R$1, apenas R$1, você já consegue acessar o plano básico do terror, escutar as gravações, participar dos grupos do WhatsApp e interagir mais pertinho com a gente. Então, mais uma vez, por R$1, você já consegue entrar nessa seita maravilhosa. E depois de novembro, esse valor vai ser reajustado para o valor básico do terror e você vai ganhar um título especial que você só vai descobrir se você acessar o Apoia-se. Então, vira aqui um combo que mesmo que reajuste para o valor do plano básico, que é de R$5, você ainda sai com um nome especial para a seita. Fique ligado. Não se esqueça. A seita te vê, a seita te ouve. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódios do terror. Eu sou o Fé. Eu sou a Cibs. E bem-vindos ao Terror na Esquina normal, sem alerta gatilho antes do episódio, um duplo alerta gatilho, apenas nossas historinhas aqui. As nossas histórias não tão assustadoras. Acabou outubro, o mês que durou um ano. Dia 67 de outubro. Sim, chegava Natal e não chegava Halloween. Bem que eu estranhei que tinha muito episódio esquisito. Você, gente, vai ser rapidinho, vai ser tranquilo. De repente, 4 episódios pesadão. Eu falei assim, ih. Gente, Mas enfim. sentirei falta desse tempo, tá? Vamos trazer mais, que sentirei saudades. O pessoal tava comentando que essas histórias não são assustadoras, mas de fato essas histórias não são assustadoras. Elas são histórias da internet que causaram um certo tipo de repulsa. Desconforto. No caso, isso, desconforto também. E essa foi a intenção. Não foi a intenção de assustar vocês, mas a intenção do tipo, nossa, olha onde o ser humano pode chegar. Cara, porque eu acho que raramente a gente conta histórias, tipo, eu digo até no Terra do Medo mesmo, tipo assim, raramente eu conto histórias que você vai se borrar de medo, sabe? Porque é muito difícil isso acontecer mesmo, que nem antigamente tinha mais, né? A gente comentava assim, nossa, essa história não me deu medo. Meu amor, mas o que é medo? Medo é muito amplo. Sim. Tipo assim, o medo pode ser um desconforto, pode ser um susto que você leva, pode ser um receio, uma ansiedade. E eu acho que essas histórias que a gente conta é pra isso, sabe? Pra você sentir um desconforto. O desconforto, o pensar, nossa, isso poderia acontecer de fato, ou nossa, o insólito é esquisito mesmo, ou eu poderia simplesmente colocar um jumpscare aqui e te dar um susto. Que tá incluso em Terror da Esquina. Aí, ó, é um terror que você nem tava esperando. Mas, então, dando esse disclaimer sobre o que foi outubro no terror, perdemos seguidores sim, mas voltamos aqui para resgatar com histórias do Distrito Federal, que eu confesso, surpreso estou. Surpreso estou com tantas histórias malucas que eu acabei encontrando por lá. Já podemos puxar aqui Legião Urbana, um acústico de 3 acordes. Já coloca aí no fundo. Não é, gente? Pra ambientar. E temos gore, viu? Vamos ter gore, Oba! não vai ficar só em outubro. Então eu vou fazer um alerta gatilho antes de começar este relato. Mas se você quiser participar da seita, escutar este episódio em live,
toda semana, tem uma livezinha aqui pra você e por menos de R$ 5, menos que um expresso, você já consegue estar aqui escutando com a gente. É só você acessar apoia.se/terror na esquina. E, cara, corre lá, vale muito a pena entrar pra seita. Então, entre pra seita. A seita te vê, a seita te ouve e o terror é a sua religião. E se você quiser mais histórias assustadoras, mais creepypastas, mais bizarrice, é só você acessar a Cibele na Terra do Medo. Que, olha, teve borrasca ficou maravilhosa. Gente, Borrasca ficou bom, tá? E o pessoal não para de comentar. Até hoje aparece um comentário ou outro, pessoal assim, eu não acredito nesse final. Eu estou gag, eu estou morta, enterrada com farofa. Porque, gente, ó, Eu não pesado. comentei, mas quando eu escutei, eu falei, uou, era disso que se trata borrasca? E fiquei pensando, não é possível, essa história é bem pesada. Eu levanto a bola pro próximo audiodrama. Quando vai ser e qual vai ser? Nossa, então, aí a gente já termina um querendo pensar em outro. Eu e o Vitor, a gente tá pensando ainda qual será o próximo. Mas a gente tem alguns assim em mente, sabe? Vamos ver, vamos ver. Eu só esperando o convite, que ó, Lipe, Fê, eu preciso aqui da tua vozinha, venha. Meu amor, mas isso aí você não precisa nem pedir, nem falar, nem mencionar, porque você querendo ou não, eu te sequestro pra você gravar. É só você falar, vem que eu vou com a sua cadelinha da Terra do Medo. Aí, eu sou a cadelinha do terror, então a gente tá, né, alinhado. E esse mês Arrasou, vai ter fia arrasamos. lá na Terra do Medo, tá? Só esse mês que eu queria falar com vocês. Aguardem. Mas então, tu já foi pra Brasília ou alguma cidade lá do Distrito Federal? Não, e quando eu era criança, eu era doida pra conhecer por motivos de Legião Urbana. Fim. Que eu sempre fui muito fã de Legião Urbana. Eu era fissurada no Renato Russo. E ele cantava muito sobre Brasília, né? Então eu Cantava sempre ficava mesmo. assim, eu quero muito conhecer. Coisa e tal. Hoje em dia passou essa pira, eu não tenho muita vontade de conhecer, não. Mas tudo que eu sei que está dentro das letras de Legião Urbana. Eu tenho vontade de conhecer, porque eu tenho vontade de conhecer o Brasil inteiro, mas não, eu nunca fui. Mas eu tenho vontade de conhecer. Então, eu também tenho vontade de conhecer o Brasil inteiro. Esse Brasilzão, meu Deus, que é enorme. Sim, sim, sim. E Brasília não tá num dos lugares mais abaixo, não. É lugar que eu quero ir, tipo, logo. Mas, enquanto a gente não vai, a gente conta histórias assustadoras de lá, ou histórias não tão assustadoras de lá. Fique ao seu critério. E, olha, eu vou te falar, temos duendes, viu? Aquele duende que tu curte. Eu adoro. Eu adoro Eu vou histórias deixar. místicas, tá? É Criaturas o místicas. segundo, eu vou deixar ele pra tu ler e. Gente, vocês vão ficar surpresos com essa pauta. Fique até o final. Fique até o final. É um aviso. Fique até o final. É uma ameaça. É, um aviso, uma ameaça. Eu vou começar lendo pra você uma historinha do Banco Central. Já vamos pro governo? Aqui, ó, insira aqui o fantasma do comunismo te assombrando. Que país é esse? Desculpa, gente, eu vou parar de citar Legião Urbana, que eu não consigo. Vai ser difícil. Cada transição de histórias você solta um refrão de música. Sabe? Não vai ter como. Então ele começa assim. Alguém já ouviu falar nos fantasmas das repartições públicas em Brasília? É o que mais tem. Eu já tinha lido alguma coisa sobre isso há muito tempo, mas vivi isso de perto. Eu fui desenvolver um projeto temporário no Banco Central. Tínhamos uma funcionária da limpeza em nosso setor, muita gente fina, mocinha nova, cordial. Ela sempre chegava cedinho, antes dos funcionários, e o segurança abria o setor para ela entrar e fazer a limpeza. Só que ele a trancava lá dentro até que ela terminasse o serviço, já que o setor não podia ficar aberto antes das 9. Pois bem, nesse dia, ela chegou e começou a faxinar cedinho. Uma porta que dava para outra salinha no mesmo setor abriu sozinha e fechou, 2 vezes, o que já deixou ela meio encabulada. Faltava limpar apenas as portas de vidro da entrada do setor,
Com a iluminação muito clara, essas portas pareciam mais espelhos de tão bem que refletiam as coisas. Enquanto ela passava o pano por essa porta, olhou e viu uma mulher atrás dela, parada, olhando com a cara feia. Ela olhou de novo porque não tinha se atentado que só havia ela no lugar. E lá estava a mulher, do mesmo jeito, refletida pouco atrás dela, olhando com cara feia, vestida de branco. Ela se apavorou e correu para os fundos do setor, já que estava trancada, coitada. Ficou em estado de choque até que alguém chegasse para tirar ela de lá. Ela nunca tinha ouvido falar nada sobre essas aparições, pois tinha começado a trabalhar há pouquíssimo tempo. Mas depois fomos saber bem dessa história. Todos os funcionários lá sabem e comentam sobre o fantasma da mulher de branco. Já a viram no posto médico, nas escadas dos subsolos, que são vários andares para baixo, nos banheiros. Houve um antigo bibliotecário que a viu andando entre as estantes e foi atrás para avisar que a biblioteca iria fechar. E ela sumiu na cara dele. Houve também um segurança que pediu demissão após ser assombrado durante a noite por ela. Enfim, tem até uma reportagem no jornal o Globo. Diz a lenda que é a viúva de um funcionário da construção que morreu na época. Aliás, dizem que muitos trabalhadores morreram durante a construção do banco. Não sei se é verdade, mas nas aparições da mulher de branco eu acredito. Tanto que eu nunca mais fiquei sozinha no meu setor. Ai, que saudade que eu tava de umas historinhas assim no terror. Aham. Ai, que gostosinha essa história, gente. Ai, que delícia. Assim, uma mulher de branco no Banco Central. Então, tipo, que não é só as dívidas inscritas no Bacen que assombram, né? Não Temos é? fantasmas das repartições públicas. Não, e essa história me lembrou muito que hoje em dia tem muitos relatos de pessoas que trabalham, por exemplo, no edifício Joelma. Inclusive, a Aham. gente já recebeu na Terra do Medo, tanto Tupiaçu, não sei se você conhece. Ele Não. contou algumas histórias assim que ele já teve acesso e tal com isso, sabe? Tipo assim, no Joelma teve claramente, né, uma coisa enorme que ficou conhecidíssimo, coisa e tal, e que é um lugar muito denso de energia. Uhum. E tem essa frase aqui, essa última parte aqui que fala que muitos trabalhadores morreram na construção do banco. Eu ouço isso de tantos lugares que eu não duvido também que muitos trabalhadores tenham morrido. Mas, por exemplo, Aham. que nem a Ponte Rio-Niterói. Eu já ouvi falar que construindo lá, muitos trabalhadores também morreram. E eu fico pensando, será que esses lugares acabam sendo assombrados também por essas pessoas? Porque eu não duvido realmente, assim, que trabalhadores acabam falecendo, sabe? Se não me engano, foi em Brasília que houve um massacre de muitos trabalhadores que morreram durante a construção de algum prédio. E se não me engano, foi em Brasília. Passada, sério? Eu não conheço esse caso. É o massacre da construtora. Nossa, nem sei se eu devo falar isso aqui no episódio, mas. Qualquer coisa coloca um pi no nome da construtora. O massacre que tentaram apagar da história da construção de Brasília. Um ano antes da inauguração da capital brasileira, dezenas de operários foram mortos após questionarem más condições Mas aí é na construção da cidade em si, né? da cidade. Porque, Mas o Banco gente, Central não foi construído nessa na época? cidade. Não sei. Eu sei que eu acho. Nossa, eu acho muito legal isso, o fato de ser uma cidade totalmente planejada. Eu acho muito doido Sim. isso. Que é uma cidade que, tipo assim, você olha o mapa dela, é todo certinho, assim, porque realmente foi planejada. Mas agora você Uhum. falando, eu já ouvi falar disso, não me é estranho, sabe? Mas eu nunca Aham. pesquisei a fundo. Já passou em vários podcasts True Crime, e deve ser por isso que você deve conhecer. É, Então, se foi da construção da cidade, então provavelmente a região que o Banco Central fica deve ser assombrado também faz por sentido o essas. banco ter sido construído nessa época também, né? Sim, vou mandar a foto aqui do Banco Central pra vocês, é um prédio muito bonito, aliás. Mas a gente começa assim, bem levinho, Bem bem levinho, história de mulher tranquilinho. de branco. História de Nosso mulher de prédio branco. bonito mesmo, grande, cacete. Grande. Aham. Aham. Então, bora sair do governo e pra próxima história. Bora pra próxima história. Estátuas e cofres. Desculpa. Você citou. Eu vou fazer. Vamos então.
Já li muitos posts fofos de duende na internet e nos grupos do Facebook, o que me fez lembrar do que aconteceu comigo. E olha, não foi nada fofo, muito menos agradável. A história que eu vou contar foi surreal. Aconteceu comigo há uns 20 anos. Eu estava na Universidade de Brasília e morava com 2 amigas, conterrâneas, em um apartamento de 1 quarto. Como o AP era pequeno, eu dormia na sala, no sofá-cama, pois estava morando com elas provisoriamente e logo eu me mudaria. Enfim, o pai de uma delas se separou da mãe para ficar com a amante. A minha amiga se revoltou muito e começou a frequentar um lugar. Eu não sei se eu posso citar religião aqui, então eu não vou citar nomes, mas um lugar de magia, onde havia um tipo de mestre que coordenava tudo e fazia alguns feitiços. Eu acho que ela tentou separar o pai da amante com alguns trabalhos feitos por esse mestre da seita. Só sei que, um belo dia, ela chegou em casa com um duende. Grande, devia ter uns 50 centímetros. Horroroso! Com cachimbo na boca, feito de barro, massa cinza, olhos bem vivos, orelhas pontudas. Um bicho muito feio. Ela deu um nome para ele, eu nem me lembro qual era. Vivia conversando com ele e o tratava com o maior amor e carinho. Sim, muito louco isso tudo. E o pior, ela dava maçã para ele comer, pois o mestre havia ordenado. E ela colocava a maçã na frente do duende, que ficava em cima da estante da sala. E o mais interessante era que a maçã ia ficando oca por dentro nos dias seguintes, como se ele realmente a comesse. Eu chegava da faculdade e nem olhava para ele. Eu sempre fui muito sensitiva e aquele duende me dava náuseas só de olhar. Eu sentia uma energia ruim, pesada, e sempre brigava com a minha amiga para tirar aquele bicho do nosso apartamento. Ela ficava possessa, pois tratava ele como um bichinho de estimação e se magoava comigo. Parecia até enfeitiçada. Uma noite, dormindo no sofá-cama da sala, eu senti uma presença. Eu acordei e não consegui me mexer. Eu tinha certeza que era duende, então eu comecei a sentir alguém subir no sofá-cama, em pé. Foi a pior sensação que eu já tive. Eu não conseguia gritar às minhas amigas, que dormiam no quarto ao lado. Eu estava paralisada. A coisa começou a andar. Eu senti como se um pé estivesse ao lado das minhas pernas e o outro pé do outro lado, e veio andando calmamente sobre mim, e o colchão afundando a cada lado que ele dava o passo. Foi subindo até chegar perto do meu rosto. Eu senti como se me encarasse. Eu estava coberta até metade do meu rosto com o edredom, mas o pânico foi tanto que eu consegui abrir os olhos. E qual não foi o meu desespero ao ver que o edredom estava levantado? Sim, como se ele puxasse apenas a parte que cobriu o meu rosto para me ver. Estava levantada meio metro para cima. Eu consegui gritar e pulei da cama de uma vez só. Fiz um escândalo. Obviamente elas não acreditaram em mim, mas eu sei o que eu vi. Eu sei que eu não estava sonhando e eu tenho certeza de que era aquele duende e a força ruim que veio com ele para dentro da casa. Eu acredito que eram as energias ruins, ou um espírito mau, que usou aquele objeto como porta de entrada para nossa casa. Enfim, eu me mudei na outra semana. Eu podia terminar a história aqui, mas eu vou contar o mais intrigante. Essa minha amiga se casou pouco tempo depois e se separou em poucos meses. Perdeu o emprego. Tudo na vida dela começou a dar errado. Voltou para a casa da mãe, em outra cidade, e não tinha onde deixar várias coisas da casa dela. Pediu se poderia deixar algumas caixas no meu AP até conseguir voltar para buscá-las, e obviamente eu aceitei. Quando eu cheguei do trabalho, fui dar uma olhada nas caixas, me deu um pressentimento ruim e eu decidi abri-las. E vejam só quem estava ali. Sim, o próprio. Senti até um sorrisinho irônico dele quando eu olhei para aquele bicho. Peguei pela cabeça e desci as escadas para jogar na caçamba de lixo lá embaixo, desesperada. Preciso contar que eu morava no 3º andar e no meio das escadas a luz do prédio acabou e eu fiquei com ele no escuro. Comecei a gritar. Eu acho que os vizinhos acharam que eu estava louca, mas eu consegui descer as escadas e eu joguei o bicho num container de lixo. Essa é minha história. E sério, gente, não coloquem qualquer coisa dentro dos lares de vocês. O nosso lar é sagrado.
Não deixe entrar o que não conhecem ou não sabem a procedência. Eu não acreditava nesses casos, mas é real. Na dúvida, não arrisquem. Não levem para a vida de vocês esse tipo de coisa. Cara, essa história é bizarrinha, né? Cara, é bizarrinha, sim, mas eu resolveria isso de outra maneira. Como? A OP, ela dorme no sofá-cama na sala. Ela já não tinha um quarto. Por que que a porra do duende tinha que ficar na sala? Eu falaria assim, meu amor, você tem um quarto, leva pro seu quarto, vai ficar no seu quarto com você, não vai ficar na sala onde eu durmo. Vai Uhum, eu assombrar falaria isso outro. também. Pelo amor de Tranquilão. Deus. É um negócio que, tipo assim, pô, a menina não tá gostando do negócio. Não tá se sentindo confortável com um negócio na estante. Meu amor, cada um, ema, cada um com seus problemas. É, então, existem dois tipos de problemas. O dela e o da outra menina. Isso! Ela que resolve o dela, porra. Sabe? Pra mim, assim, eu tô muito revoltada com essa história porque a menina é uma chonga do caramba. Sabe? Porque Então, não teve a ela. decência de falar, meu amor, tira esse bicho daqui, eu não quero, obrigada, tá? Na casa não é só sua. Pelo contrário, você quer deixar esse bicho no lugar onde eu durmo. E ela sentindo a presença do duende enquanto ela tava dormindo. Ele Sabe? perto do rosto delas, o cobertor levantado, porra. Porque, É, obviamente, elas não acreditaram em mim. Foda-se. Isso tem cara de problema delas se não acredita em você. Não é pra estar junto com você. Não quer. Eu tô muito revoltada, gente. Parece que tá acontecendo comigo. Parece que. Aí vai ver quem mandou a história, Cibele. se be- Não, fiquei muito puta agora. Eu vou sortear pro ouvinte aqui do Terror um garra doente só pra ter que cuidar. Entendi, tira o meu nome, Presente tá? grego. Tira meu Eu vou nome. mandar um pra Não, você e um pro não, não. Muito obrigada. São Tomé aqui Gente, do lado. Dá pra correr lá e comprar e sortear pra alguém. não, eu tenho muita vontade de ir em São Tomé. Muita vontade mesmo. Mas assim, porque Garduende tem umas particularidades. Tipo assim, você tem que ganhar um Garduende, né? Acho que você não pode comprar o seu próprio Garduende. Mas quando eu for, eu já vou avisar pra todo mundo que for comigo. Não quero. Se me der um Garduende, vai ser dois trabalhos. Me dar e levar pra casa. Não quero. Não, gente. E eu sou cética. Eu sempre falo isso na Terra do Medo, que eu sou cética pra caramba. Só que eu sou aquela pessoa bem. Sou ateu, graças a Deus. Eu desacredito acreditando, tá? Não quero Aham. Garduende. O pessoal aqui do chat falando, não tem condições de criar um duende também. Eu mando de volta. Já Não, tenho um labubu gente. pra criar, meu filho. Pelo amor de Deus. E tem que alimentar mesmo, tá? Diz que você tem que dar um nomezinho pra ele, tem que alimentar, tem que fazer tudo, tem que botar Cara, ali. e eu Uma vou te maçã, eu não compro falar. fruta nem pra mim. Desculpa, eu tô muito Ele revoltada. voltou pra OP. Ele voltou Voltou. pra OP. Voltou. Que desgraça. Desculpa, Garduende, não vem até mim, mas que Eu acho que esse nem desgraçado, era um garra cara. duende, não. Eu acho que esse era um duende, mesmo que nem era de pano, porque o garra duende ainda se faz de bonitinho. Porque ele é bonitinho, tá dentro da Uhum. garrafinha ali, não sei o quê, de Essa era a paninho. Annabelle mesmo, porra. Esse era a Annabelle dos duendes. Annabelle dos Duendes. Porra. Ok. Eu quero um episódio de histórias de São Tomé, tá? Fechou. Nossa, eu Fechou. quero demais. Com São pelo Tomé aqui do menos, lado, é com tranquilíssimo de arrumar história. pelo menos metade das histórias de Garra Doente. Quem tá comigo, respira. Quem concorda comigo? Quem concorda, respira. Quem concorda, Quem gosta do respira. diabo, não comenta nada. Quem ama o diabo só olha. Só olha. Então bora pro próximo. Boras. Ano passado eu tava em uma UPA aqui em Brasília, aguardando meu tio que tava em atendimento médico lá dentro. Eu tava dentro do carro junto com a minha mãe e meu outro tio. Por volta das 2 da madrugada, minha mãe resolveu entrar na UPA para buscar informações. Na volta, ela entrou no carro e disse que o ferro do corrimão da rampa de entrada, que estava quebrado, balançava e se chocava com outro ferro sozinho, sem ninguém tocá-lo. Alguns minutos depois eu saí e passei bem ao lado desse corrimão, para ver o que estava acontecendo.
Detalhe que nessa hora não ventava, e a tampa da lixeira em frente ao corrimão também balançava sozinho. Na porta da UPA havia um guarda. Nessa hora eram 2 e pouco da manhã e não tinha ninguém do lado de fora, só ele. Comentei com ele sobre o corrimão, que ainda balançava, e os ferros chocavam bruscamente um contra o outro, produzindo um barulho alto. Conversa vai, conversa vem. O guarda falou que já tinha acontecido coisas estranhas lá, e mencionou em uma enfermeira que havia tirado a própria vida dentro do banheiro da UPA, na época da pandemia. Logo em seguida, uma funcionária que fica no balcão para fazer as fichas de cadastro apareceu, e ficou conversando também. Ela notou o ferro batendo e ficou com medo. Ela contou que, no meio da madrugada, o totem de tirar senha de atendimento às vezes cuspia as senhas para as pessoas com sintomas respiratórios, sem ninguém ter tocado, e o chão ficava cheio de senhas espalhadas. O guarda mencionou que, na época da pandemia, morriam mais de 5 pessoas por dia lá. Alguns minutos depois, uma mulher saiu para fumar um cigarro perto do corrimão, enquanto aguardava o marido ser atendido. Falei para ela tomar cuidado, que tinha alguém mexendo lá, e ela logo respondeu que não tinha medo, colocando a mão no corrimão fazendo ele parar. Ela disse que era espírita e que tinha visto alguém que parecia ser uma enfermeira de jaleco branco no estacionamento dos funcionários. Eu olhei e não vi ninguém. Na hora, eu lembrei da conversa que tive com o guarda e comecei a tremer como uma vara verde. Ela disse que não queria ter contato visual, porque o espírito poderia perceber que ela tinha visto e ficaria atrás dela. Depois ficamos conversando. Eu, ela, o segurança e a atendente, até a hora de ir embora. Então, peraí, muitas informações. Muitas, né? É, então quer dizer que quando a gente vê um espírito, a gente tem que fazer de sonso? Aparentemente sim. Pra ele não se sentir no direito de seguir nós? Uhum. Eu tô Vi um chocada que pra espírito, não mim... estou vendo nada, não estou vendo lá, 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 lá. Nossa, nunca vi nenhum espírito. Bom saber, não quero, nunca Sou verei. cético, vi espírito, céticozinho aqui na hora. Céticozinho. Sou céticozinha. Não, gente, que isso? Mas aqui, muito se fala de hospital assombrado, né? Postinho de bairro também tem energia pesada? Faz sentido ter, né? No caso aí é uma UPA, falou até que É uma muita gente UPA, é. morreu lá e tal. Mas eu tô pensando, é que fiquei pensando durante a leitura sobre postinhos de bairro, sabe? Que as pessoas vão para tomar vacina. Uhum. Então, geralmente, postinho de bairro é preventivo, né? Não é pronto atendimento. Então, no postinho de bairro deve ser mais de boa, né? Mesmo tendo bastante médico. A não ser que alguém esteja carregado e passa lá e deixa alguma coisa. Não sei. Mas eu acho mais tranquilo. Aí realmente até a igreja. Mas unidade de pronto atendimento faz sentido, né? Porque ali a pessoa vai quando tá mais na emergência mesmo. Sim, sim. Mas eu acho que o que tava causando tudo isso aí era a enfermeira que tirou a própria vida na época da pandemia. Sim, com certeza. Acho que deixa mais pesado. Só que citou também que É. muita gente morreu lá, não citou? Ou eu tô ficando maluca? Citou por causa da pandemia mesmo. Então, 5 pessoas por dia, porra. faz sentido, sabe? Também. Claro que eu acho que é muito mais forte quando alguém tira a própria vida. Acho que Sim. acaba sendo mais pesado ali e tal do que pessoas morrendo, porque todo mundo morre, né? Um dia todo mundo vai morrer, graças a Deus, já dizia Inês Brasil. Mas, não sei, gente, muita gente, né? Muita preocupação no mesmo lugar, muita coisa Uhum. junta ali, sabe? E junto que a gente tava num momento em que tava acontecendo a pandemia, tava todo mundo com um sentimento extremamente pesado, tudo carregado, Sim, tudo era denso. sim. Mas eu achei interessante que ele tava puxando senha pra pessoas com sintomas respiratórios. Então, aí já vincula com a parte de muitas pessoas morrendo lá na época do Covid, né? Aham, Já acaba aham. ligando uma coisa na outra. Tipo assim, o que é triste se você levar para a parte de crença, de religião, porque você pensa que se essas pessoas acabaram falecendo lá, e no Covid muita gente faleceu de repente também, né? E com problemas respiratórios e tudo mais, deve ter muita gente presa lá que não conseguiu
sabe, seguir o caminho, seguir a morte, né? Tem que seguir a vida, você segue sua vida, e tem gente que tem que seguir a morte. Que morreu, tem que seguir a morte. Mas deve ser um povo que também não tá conseguindo ir pra frente, sabe? Seguir os protocolos pós-morte, sabe? Tenso, né? Acaba sendo pesado. Esse caso aconteceu com a minha irmã mais velha, a mesma que fez aquele ritual com a imagem da menina do corredor, um dos meus primeiros relatos aqui no grupo. Anos depois disso, quando eu e minhas irmãs, tenho 2 irmãs, essa do caos é a mais velha, já éramos adolescentes. Nossa família se mudou para Brasília e lá nós moramos num apartamento na região mais afastada da cidade, em Águas Claras, para quem é do Distrito Federal. Esse apartamento era muito estranho. Diversas coisas pesadas rolavam lá. Desde eu e minhas 2 irmãs presenciarmos uma entidade invisível tentando forçar a porta do meu quarto, onde nós 3 nos refugiamos uma noite em que ficamos sozinhos, meus pais tinham viajado, a coisa que estava do outro lado ficava dando pancadas nas portas. Há materializações de bolas de luz no meio do meu quarto de madrugada. Moramos nesse lugar entre os anos de 2003 a 2005. O caso que eu passo a relatar abaixo aconteceu provavelmente em 2004 ou 2005. Eu troquei os nomes das minhas irmãs, elas não me permitiram usar o nome verdadeiro delas. Minha irmã mais velha, que eu vou chamar aqui de Laura, conta essa história já há anos. Diz ela que uma madrugada, nesse apartamento em que moramos, ela acordara ali pelas 3 da manhã e não conseguiu mais dormir. Ficou olhando para o teto no escuro, revirando na cama, tentando recuperar o sono e tal. Naquela época não existia celular com redes sociais, então o jeito era tentar dormir de novo. Ela nunca soube dizer há quanto tempo estava acordada até a coisa toda acontecer. Mas muitos minutos depois, eis que a porta do quarto delas, minhas irmãs dormiam no mesmo quarto e eu no outro, do lado delas, se abre lentamente e uma fila de sombras, entre aspas, entra de forma muito rápida, se rastejando ali no quarto. Ali dentro, essas sombras começaram a levantar e descer, chegando ao tamanho do teto. Então ela consegue discernir que são extraterrestres. Os olhos deles, bem naquele formato característico de olhos de vespas, brilhavam como se fossem fosforescentes. Eles chegavam a 2 metros de altura, talvez 2,20. A Laura diz que viu pelo menos uns 4, parados no meio do quarto, olhando para ela. Então um deles apontou a mão para ela e Laura começou a ouvir um zumbido dentro de sua cabeça. Ela foi adormecendo, mas o medo falou mais alto. Começou a gritar com todas as forças que tinha. Bruna, minha outra irmã, que dormia no mesmo quarto, foi quem acordou antes e começou a gritar junto. Meus pais acordaram, eu acordei e meu pai foi correndo para o quarto delas ver o que estava acontecendo. Quando ela abriu a porta, antes de acender a luz e tudo tá dentro da normalidade, sem ET nenhum, ela diz que viu, num flash, um borrão de cor vermelha muito sinistra, flutuando no meio do quarto. Um vermelho que não existe aqui na Terra. Palavras do meu pai para tentar descrever a cor. Bruna diz que, quando acordou, antes do meu pai chegar e acender a luz, viu Laura brilhando como se emitisse uma luz muito fraca, como se ela tivesse fosforescente. Sim, o mesmo efeito que a Laura viu nos olhos dos ETs. Bruna também viu que Laura estava quase flutuando na cama, mas ela não sabia dizer se isso foi coisa da cabeça dela. Afinal, minha irmã estava debaixo das cobertas. Mas ela parecia sim estar com o corpo envergado, Bruna me disse, quando eu fui perguntar a ela sobre o incidente, o que ela lembrava e tal. Quando meu pai acendeu a luz, repito, ele disse que o quarto não tinha nada, fora o borrão vermelho, que não era desse mundo, e que sumiu no momento em que ele acendeu a luz, mas a Laura estava com o corpo rígido, toda torta, gritando com muito custo. Ele conseguiu fazer ela voltar ao normal. Eu, de minha parte, não vi nada. Fiquei no meu quarto, não abri a porta, nem nada. Não consegui mais dormir naquela noite. Acendi a luz, liguei o videogame e fiquei jogando o resto da noite. Dormir como depois daquele episódio? Mas nem fudendo. E aí?
paralisia do sono da minha irmã, visita de extraterrestres em nossa casa à noite, demônios. Lembrando que a Bruna e meu pai também viram alguma coisa, embora cada um tenha visto algo diferente. Essa imagem abaixo é do extraterrestre tipo Grey, bem o tipo que minha irmã viu. Aliás, essa imagem está bem parecida com o que ela relatou, inclusive o brilho nos olhos. Mas o que me pega muito é que eu não acredito, eu tenho muita dificuldade de acreditar em Grey. E é exatamente o que Inglês, ela... aham. Sabe, eu Que ela mais fala que é acredito... parecido, né? Eu acredito cegamente que exista vida fora da Terra, real, vida inteligente. Eu acredito. Só que eu tenho muita dificuldade de acreditar que sejam Greys, Uhum. sabe? Porque é muito cinematográfica essa ideia que a gente tem de um extraterrestre cinza com olhos repuxados, sabe? Fosforescentes, carai. Então, o ET de Varginha é tipo um Grey também. É, Ele só não é alto, mas ele não tem a pele cinza e a pele dele é marrom, mas a descrição é próxima de um Grey. mas aí também, se a gente for entrar nisso, por que que é a imagem que a gente mais conhece? Se alguém viu, pode ser que os relatos sejam assim, aí o cinema acabou imitando. Também não tem como bater martelo, mas eu tô falando mais, tipo assim, pessoalmente, eu tenho mais dificuldade de acreditar que eles sejam greys, sabe? Aham. Mas eu já vi umas histórias bizarríssimas sobre isso, de tipo assim, de pessoas até que foram curadas de doenças depois que tiveram contato com extraterrestres, sabe? Porque ela tava tendo alguma coisa. O pai falou que viu ela toda torta na cama. Pode ser tipo uma convulsão ou algum espasmo no corpo. Sim. E eles Mas fizeram também alguma pode coisa ser. direcionada a ela. Sim. Mas por que ela, né? Será que tem uma coisa especial? Ou será que foi. Tirou no dado, caiu 6 pra ela? Foi a que estava mais próxima. Não sei, eu acho que eles. Assim, né? Me baseando em tudo, eu não acho que foi também um sorteio. Pode ter sido alguma coisa, tipo assim, alguma tecnologia muito grande que eles têm. Porque para acessar a Terra sem que a gente saiba, tem que ser Aham. uma tecnologia dos caralho beirando a magia. Porque a tecnologia que temos hoje na Terra, a gente consegue prever o caminho que um cometa vai fazer para ele falar que possivelmente ele pode ter a chance de encostar na Terra, tal. Sabe, a gente também tem uma Aham. tecnologia muito grande. É, tipo, eles vão estar aqui, estão vigiando e achou ela Viu uma boa alguma pessoa pra coisa fazer um que experimento, é. isso, eu acho. Ah, bizarro, hein? É outra coisa Bizarro. que eu não faço a menor questão de ver, sim, ET. Pre- Bizarro pra Prefiro caceta, ficar viu? nessa de, eu acredito que tem, acredito, pode ser que tem. Não quero comprovação, sabe? O que você tá achando das histórias até agora? Eu tô amando. Cara, tá muito bom esse Nossa, episódio. eu tô Tá muito bom. amando. E vou te falar, as histórias vão começar a piorar um pouquinho de cabulosidades, viu? Que é isso que a gente gosta, não é mesmo? Vai É chegando isso, é pro isso. meio, pro final, a gente já quer umas coisas mais dedo no cu e gritaria. A última história eu nem vou te. Nossa, a última história tá babadeira. Então bora lá que logo a gente chega. Bora. Eu vou contar 3 histórias que eu vivi quando eu era menor. Não é grande coisa, mas pode apostar que eu tomei um cagaço da porra. A primeira é que, desde os 7 anos até uns 13, eu não sei o porquê e não faço a menor ideia. Eu acordava por volta das 3 ou 4 horas da manhã. Eu sempre gostei de dormir encostado na parede porque era geladinho e dividi o quarto com o meu irmão. Sempre morei com a minha avó, meu avô e minha bisa. Como sempre, eu acordava nesse horário. Pra mim era tranquilo, porque lá pelas 6 o meu irmão acordava e ia jogar Transformice. Ele era viciado, mas eu não vou mentir. Eu senti uma presença pesadíssima naquele quarto. Já teve umas 3 ou 4 vezes em que eu tava na cama e, do nada, um dos meus pés era puxado com força. Eu fingia que nada tinha acontecido e tentava dormir.
Até que um dia eu acordei por volta das 3 e pouco, com uma visão meio turva, e vi a silhueta da minha avó ao lado da minha cama, e da cama do meu irmão. Cara, era a silhueta perfeita. Perguntei o que ela estava fazendo em pé no meu quarto naquela hora, mas não mexia. Quando eu fui tentar tocar nela, a minha mão passou direto e eu caí no chão. Nessa hora eu borrei nas calças, porque eu vi alguma coisa debaixo da minha cama, mas não sabia o que era. Eu me arrepiei da ponta do pé até o alto da minha cabeça. Chamei minha avó, acendi a luz e nada, nadinha, não tinha ninguém. Eu voltei a dormir. Depois de alguns dias eu estava jogando videogame, e lá pelas 9 da noite eu fui tomar água. Quando eu cheguei perto do filtro, eu ouvi um barulho de vaca, muito alto. Parecia que ela estava do meu lado. O problema é que eu morava no centro da cidade, então não tinha como. Perguntei para minha avó e para o meu irmão, que estavam no outro quarto vendo novela, e disseram que era coisa da minha cabeça. Na mesma noite, tudo foi tranquilo, mas eu acordei no chão, coberto pela manta, e eu não entendi nada. Deixei pra lá. O segundo relato, por incrível que pareça, aconteceu durante o dia. Eu deveria ter uns 10 anos e eu gostava muito de jogar 8-ball pool. Aí, por algumas ideias de moleque de 10 anos, decidi pesquisar jogos amaldiçoados. Mano, eu era meio bocó mesmo. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Joguei uns 5 deles e mais ou menos no 7º jogo tava de boa. Jogando, lá, quando a impressora do meu lado começou a imprimir alguma coisa. Detalhe, a impressora ficava conectada no computador principal, e o computador principal só ficava em stand-by, já que eu só ligava ele para ativar o Wi-Fi, que era tudo na mesma tomada. Na hora, levantei, olhei para a impressora e deixei ela imprimir. Quando terminou, a folha saiu completamente em branco. Congelei, acelerei o passo e fui para a sala. Minha avó estava nas panelas, vendo o bem-estar. Quando eu botei o pé na sala, a TV começou a pipocar, dando interferência. Minha avó pediu para eu parar de brincar com a TV. Só que, cara, eu tava a uns 5 metros dela. Quando ela olhou para trás, a TV voltou ao normal e a luz da sala acendeu. Ela me perguntou se eu também tinha visto aquilo e se eu tinha feito alguma coisa. Falei que sim, que tinha visto, mas não tinha feito nada. Eu tava travado. Isso marcou muito para mim naquela época, mas também era um tempo em que se falava de raios solares que interferiam nos aparelhos eletrônicos. Então eu decidi acreditar que era isso. Na virada de 2019 para 2020, passei o Réveillon aqui em Brasília. Conheci pessoas legais, sempre fui evangélico, mas eu nunca desrespeitei ninguém. Conheci pessoas da Umbanda, eles explicaram sobre religião e tudo mais, achei muito interessante, mas eu não quis entrar. O cara que nos apresentou queria ficar com uma amiga minha, que passou o ano novo comigo e com o pessoal do trabalho. Depois que voltamos, nos dias seguintes, nada mais aconteceu. Mas eu comecei a ter dores de cabeça cada vez mais frequentes. Naquela época, minha família viajou para Bahia e eu fiquei sozinho em casa, já que ainda trabalhava registrado. Na minha casa, eu tenho uma irmã de 6 anos. A madrinha dela deu a ela uma boneca da Frozen de 1 metro e pouco de altura. Mano, vocês não têm ideia do cagaço que eu tenho dessa boneca à noite. Eu fiquei sozinho e em um desses dias eu fui trancar a casa para dormir. Eu moro em apartamento, então eu ouço bastante coisa dos vizinhos de cima e de baixo. Mas nesse dia eu prestei bastante atenção na posição da boneca. Ela olhava para frente, para o guarda-roupa da minha irmã, com os braços virados para frente. Eu fui no banheiro fazer xixi e quando eu olhei para o quarto da minha irmã, a cabeça da boneca estava virada para mim, me olhando. Mas os braços continuavam na mesma posição. Meu amigo, eu só não caguei nas calças porque tinha acabado de fazer isso no banheiro. Entrei correndo no meu quarto e disse que não queria aquela boneca ali. No outro dia, eu entreguei para minha vizinha e ela ficou lá até minha família voltar. Detalhe, quando eu fui pegar a boneca, ela estava na mesma posição, olhando para o banheiro. Ou seja, ou eu estava muito louco e deixei assim, ou ela realmente tinha se mexido. Esses dias agora, minha mãe estava viajando e eu estava dormindo com minha irmã quando meu padrasto não estava em casa. Ontem mesmo eu não consegui dormir. Eu durmo no mesmo quarto da Frozen de 1 metro e pouco. E eu não sei se por medo ou por calor, mas eu tive a sensação de estar sendo observado. Hoje à noite, quando eu estava no meu quarto, ouvi algumas coisas batendo na parede. Quando eu olhei, tinha uma boneca de frente para a porta, sendo que todo mundo já tinha ido dormir. Meu quarto não tem tranca.
Então, às vezes, a porta abre sozinha com o vento. E, mano, até hoje eu sinto que tem alguma coisa aqui em casa. Minha mãe revende brinquedos, então não tem como se livrar deles. Se eu me livrar de um, amanhã chega mais. É isso, é meio bobo, mas me deu calafrios. Meu máximo de respeito a quem chama a Elsa de a Frozen. Eu amo. Adoro o conceito. Adoro o conceito da Frozen. Eu amo quem chama a Ariel de a Pequena Sereia. Mas a Frozen tem um, sabe, A tem um Frozen é suco. especial. É o Tem. suco. Pra Mas mim, ela sempre vai ser a Frozen. sempre vai ser Ou melhor, ela vai ser a Frozer. ou a Frozen. A Frozen. Também pode ser, também tô aceitando. Mas historinha de poltergeist, né? Isso aí é um poltergeist, vamos combinar? Todo mundo aqui? Vamos chegar Ah, num sim. acordo? Fica mexendo a boneca, coloca a boneca de frente pra Luz, parede, luz, TV. não é? Cara, faltou só enfileirar ou empilhar coisas, pra ter certeza. Faltou só isso. Mas é questão de tempo, que parece que o Kingo ainda mora lá. Conta pra gente. E aí, já apareceu coisas enfileiradas aí na sua casa? Às vezes, meu filho, compra um Jenga. Às vezes ele monta um Jenga, seu poltergeist. Um engenho. Eu mandei mensagem pedindo permissão pra ler a história e ele mandou mais uma partezinha aqui. Os eletrodomésticos se mexendo sozinho, dando estática e saindo do ar na tua frente. Mesmo às 10 horas da manhã dá um cagaço danado. É poltergeist. Sinceramente, é poltergeist. Parece que tá tirando onda, né? É, tipo, tá te fazendo de trouxa. E ainda a sua avó, a avó do menino achando que é ele, sabe? Tá te fazendo, é um espírito te fazendo de trouxa, um espírito brincalhão, agressivo, nervoso. Agora, uma solução eu não tenho. Aí é mais contigo mesmo. Aí seria só com Ed, Lorraine e Warren. Mas aí a gente só tá aqui pra ler a história. E, ó, já dei o diagnóstico, já dei o Quer que eu resolva também? Aí eu não vou estar podendo. Aí eu não tenho como. Apesar de que os Warren eram meio charlatões, a gente pode começar nosso negócio de vender exorcismo pela Ah, eu internet. acho, gente, eu acho. Ele pode ser nosso primeiro cliente, ele e a Frozen. É, bora, chama a gente aí. Cara, mas essa boneca é igual. Tem a mesma vibe da boneca da Xuxa. Inclusive pelo tamanho. Cara, mas eu tinha uma boneca exatamente desse tamanho, assim, quando eu era criança, que era aquelas bonecas que falava que andava. Só que pra andar era mó Aham. rolê, você tinha que dar a mão pra boneca, não andava nada, engana trouxa. Ah, você tem que invocar a Annabelle na boneca, certeza É, que ela vai andar. nossa, e ela passa até café pra Quase um você de ritual, né? manhã. Mas eu adorava, eu tinha uma boneca dessa. Mas bonecas dão medo mesmo, gente. Se você for ver, tipo assim, bonecas são cópias de seres humanos, né? Só que sem vida, sem alma. Eu quero uma história de bebê reborn amaldiçoado, seria sensacional. Seria. Eu gosto. Será que a gente não é bebê reborn com espírito dentro? Será que nós somos bebês reborn de criaturas muito gigantes, tão gigantes que a gente não tem nem dimensão? O Vitor me veio com esse questionamento um dia desses. De que nós somos talvez formigas num mundo de gigantes. Já pensou? Se a gente é um átomo em uma coisa bem maior, É, que realmente a gente noção a gente não vai ter. nunca. Talvez quando morrer, não sei. É. Acabou o episódio, gente. Até o próximo. Vamos deitar em posição fetal, com licença. Não, bora pra próxima história. Bora. Vamos então para a próxima história. Esse relato que eu vou contar aconteceu na minha família e foi chamado de Maldição do Anel. Lá ele. Desculpa, gente. Tudo começou quando uma senhora deu de presente para o meu tio, que era o caçula, um anel bem diferente, com uma caveira desenhada em prata. O anel era bem bonito e o meu tio logo pôs no dedo. E assim ele foi viajar, porque trabalhava na empresa de energia elétrica, em Brasília, Distrito Federal. Uma semana depois, eles foram fazer limpeza nas caixas de energia.
Meu tio estava limpando uma das caixas quando um dos trabalhadores, não vendo mais movimentos de ninguém e achando que todos já tinham saído, ligou a rede de energia, matando meu tio eletrocutado. O corpo dele foi transladado para nossa cidade. Junto, trouxeram também o anel. Enterramos o corpo do meu tio caçula. Depois, meu tio, que já era um pouco mais velho, pegou o anel e colocou no dedo. Era época de Natal já. Passando um dia depois do Natal, começaram a se perguntar onde ele estava. Começando assim uma procura por 2 dias, que para nós foram uma eternidade, até que começaram a falar que tinham visto ele na rua, em um tal lugar, e assim fizeram os meus tios irem atrás, e nada de encontrar ele. Até que um pescador aqui da região disse ter encontrado um corpo no rio, boiando. E como a gente já estava esperando por qualquer coisa, meu outro tio foi ver. E era sim o meu tio que estava desaparecido. Souberam que era ele por conta do anel, que para sair do dedo dele tiveram que arrancar o dedo. E nessa história desse anel perdemos 3 tios em menos de 6 meses. E num dia de finados, o meu tio, que era taxista, estava fazendo uma viagem na madrugada, quando olhou no retrovisor e viu os 3 sentados no banco de trás do carro. Depois disso, meu tio largou o táxi e precisou de um psiquiatra, porque ele quase enlouqueceu. O anel foi jogado num rio e minha avó disse que ele não ia mais matar ninguém. E o terceiro tio, nos comentários ela disse que definhou até morrer, ficou desfigurado, só pele e osso, em menos de 2 meses. Essa é porra caralho, Nossa, né? eu fiquei até bem pane no sistema, alguém me desconfigurou, o meme do Salsicha. Uma que você não espera isso de uma história brasileira, porque a gente sempre conta umas histórias bem mais tranquilinhas, de repente, pá, morreu, eletrocutado. Não, eu não tava esperando esse Antes, tio morrer. OP, meus sentimentos, tá? Antes. Muito respeito às pessoas envolvidas nessa história. Mas, caramba, né? Curiosíssimo. Nossa, gente, e assim, eu gosto muito de ouvir histórias de terror na internet. Eu já vi muito sobre isso, sabe? De ganhar presente dos outros, que é muito E vim complicado. amaldiçoado, né? É muito complicado aceitar coisa dos outros, assim, tipo, porque não tem por que uma pessoa que não é tão próxima de você te dar um presente. Ainda mais, tipo Uhum. assim, não tendo uma data. Mas mesmo em datas, vamos supor, Natal, aniversário. Se a pessoa não é tão próxima, por que ela tá te dando um presente? Sabe? Não sei. É, é. Esquisitíssimo. Mas sobre isso de objetos amaldiçoados, eu tenho uma melhor amiga, que é a Mariana, que até participou de Borrasco também. E eu e ela, a gente sempre teve a cultura de emprestar roupas. Basicamente, temos o guarda-roupa da outra disponível. Então, Uhum. sempre que a gente vai se vestir, a gente considera o guarda-roupa da outra. Teve uma época que ela tava namorando um menino insuportável, abusivo, tudo de ruim. E ele deu de presente pra ela uma blusa. E era uma blusa linda, cheia de desenhos, uns elefantezinhos, não sei se eles são indianos, não sei, uns elefantes muito específicos. E era uma blusa que ficava muito linda no nosso corpo. E aí, toda vez que ela usava essa blusa, alguma coisa ruim acontecia. Alguma briga, alguém se machucava, não sei o quê. Aí, ela falou assim, eu não vou mais usar essa blusa. Eu falei assim, não vai mais usar? Me dá, que eu quero, porque essa blusa é linda. Usei umas 2 vezes. Nas 2 vezes, aconteceu alguma coisa ruim. Inclusive, em uma das vezes que eu usei a blusa, teve uma briga colossal entre eu e o Vitor que a gente nunca tinha tido na vida, assim. Depois disso, a Caralho. blusa foi parar no lixo, né? Porque aí a gente. Porque a gente nem. A gente pensou assim, não vamos nem dar pra ninguém, porque era uma blusa nova. Mas se deu Aham. errado com ela e comigo, não era nenhuma coisa só com ela. Era uma coisa da blusa. E pode parecer muito, Aparentemente tipo sim. assim, ai, misticismo, ai,
Eu não vou arriscar. A gente não arriscou, essa blusa foi pro lixo novinha. Ai, que tristeza, não rolava um limpa pra limpar o que tinha de ruim nela pra vocês usarem essa blusa linda em paz? Então, a questão é que a gente ficou com tanto medo porque aconteciam coisas pesadas mesmo, sabe? Então, Nossa, a gente não ok, queria nem compreendo. arriscar, sabe? Não Nossa, eu valia a compreendo beleza muito. da blusa para as coisas que aconteciam, sabe? Aham. Mas essa parada do anel, ela. Ai, não sei. Nossa, dá uma sensação bem bizarra, né? Uma sensação estranha falando sobre isso, porque dá a curiosidade de você saber se eu colocar o anel no dedo, será que eu rodo ou será que eu não rodo? Dá essa curiosidade, sim. E vai que você roda e vira exemplo de novo e vira. Vira estatística. Você concretiza o que o anel estava te provando em 3 vezes. É porque, tipo assim, não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. Sim, Vamos sim. deixar pra lá. Vamos não. O que vocês acham? Mas bate aquela Então, curiosidade, sim. é. E eu super acredito que era alguma coisa tipo. Essa mulher tinha que se livrar do anel, mas não podia jogar fora, fazia parte de algum trabalho, alguma coisa que ela tinha que concretizar com aquele anel, e aí ela deu para aquelas pessoas, usou de bode expiatório, sabe? Pode ser. Ou, a não ser que o anel voltou pra família de alguma forma. Ou E o isso. único jeito de você se livrar do anel é passar pra frente. É, ou isso. Eu vou ler a próxima pra você. Quando eu era criança, eu não lembro a idade, eu morava com a minha mãe e meu padrasto em um sobrado em Brasília, atrás de um parque grande que tinha lá. Era um sobrado com banheira e tudo, bem chique pra época. Uma vez eu tava na parte de cima olhando e vi passando uma moça com uma idosa. Ela tava guiando a idosa, mas eu vi quando a idosa apontou para nossa casa e elas bateram lá pedindo doações. Minha mãe doou umas roupas minhas, mas eu lembro que quando eu olhei para elas, eu não sei como, eu sabia que a idosa era cega. E mesmo assim ela apontou para nossa casa. Gente, eu senti um arrepio quando elas me chamaram lá embaixo, mas enfim. Eu lembro dos olhos da idosa. Eram pretos, completamente pretos. Quando minha mãe subiu, perguntei por que ela tinha doado minha blusa favorita, e ela disse que era porque a moça estava com uma senhora cega. Como eu sabia disso? Eu não sei. Nessa casa aconteceram várias coisas estranhas. Essa eu não vi, mas eu lembro de tudo. O que eu lembro é da minha mãe e do meu padrasto levantando rápido e falando: Não sai do quarto, não sai do quarto, tranca a porta. Eles desceram e poucos minutos depois subiram correndo. Meu padrasto com um taco de beisebol na mão e os dois desesperados, ligando para a polícia e pedindo para eu não fazer barulho. Disseram que era ladrão. Mas anos depois eu ouvi minha mãe contando que, nesse dia, eles ouviram barulho de cadeira arrastando. E quando desceram e olharam para o escritório, a cadeira estava andando sozinha. Nessa mesma casa, eu lembro que disse uma vez para minha mãe que tinha visto um anjo. Eu não lembro desse anjo. Eu lembro que ela me repreendeu. Enfim, fora isso, tinha um quarto específico na casa que era um quarto com banheiro. Sempre que eu ia tomar banho nesse quarto, eu sentia perfeitamente alguém olhando para a porta. Tanto que minha mãe percebeu que eu ficava incomodado. Um dia ela foi dar uma olhada no que eu estava fazendo no banheiro e quando eu virei e vi ela, eu quase infartei. Gritei muito, e ela também. Aí eu disse que sempre sentia alguém me olhando. Ela me repreendeu de novo. Um dia acordei para fazer xixi e eu vi minha mãe parada no corredor. Vi porque a cama ficava de frente para o corredor. Chamei ela e quando eu olhei para o lado, ela estava dormindo do meu lado. Eu fiz xixi na cama de medo. Eu vou confessar que eu só tô saindo com as histórias de fantasmas e espíritos, É verdade. mas Nesse caso não é um poltergeist. Aquelas especialistas, né? você é um Warren, por um acaso? Olha, eu não acho que seja um poltergeist, não acho que seja caso de demônio também. Eu acho que é uma Sim, assombração média. temos aí uma presença. Uma presença, definitivamente uma É. presença. Sim, tá aí, não tá fazendo mal, mas tá. Talvez movimentando uma cadeira, usando a energia que tem pra apresentar neste quarto e
mover cadeira. Às vezes o fantasma está muito curioso para saber por que que vocês têm um taco de beisebol no Brasil. A Abby falou aqui que tem equipe de beisebol em Brasília, Goiás e de softball. Ai, achei muito elite. Achei muito elitizado. Ah, tirando que o apartamento tem banheiro, sim, é elitizado. É verdade. É um sobrado com banheira. É, realmente. Ah, Gente, Brasília, casa de 2 andares com banheira, acho é. que. Acho que é a gente que tá por fora mesmo, no caso. Mas A gente tá por fora. entrando neste assunto, acho certo. Quando eu morrer, se eu tiver que assombrar alguém, assombrarei alguma casa de gente rica. Eu não quero menos. Não é? Eu já vivi a minha vida sendo pobre. Eu vou numa casa de Elon Musk, assim, eu vou andar de Tesla, eu vou. Você tá me entendendo? Tô entendendo, eu quero minha liberdade geográfica. Sim, por favor. Quanto fantasma. Não quero ficar preso na minha casa, Não, gente, que pelo tem amor de 40 metros Deus. quadrados. Ryan Murphy, você sai daqui com esses negócios de ficar preso dentro de onde você morreu, tá? Sai pra lá. Cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio acaba quando eu morro? Não entendi isso, não. Quem que eu processo pra ir atrás disso aí? Que o processo? Quem delimita o meu espaço, Ah, né? pelo amor de Deus, É gente, eu sou um Deus? É espírito Deus que livre. fala, você vai ter que assombrar só este quadradinho, este terreno 10 por 20? Não, pelo amor de Deus. Essa casa abandonada aqui, não. Liberdade geográfica já pros fantasmas. Vou passar o abaixo-assinado, tá, gente? Quem já morreu, assine, por favor. Que chamou eu assim? Não chama. Não vou chamar, não. Fica pra lá. Assina depois. Vai movimentar a caneta aí perto de ti Não, pra não, não, assinar não. o fan- o Depois que eu morrer, eu resolvo liberdade isso. Não geográfica. precisa assinar nada, não. Quando eu morrer, a gente vê o que faz aí. Meu esposo é da Polícia Militar aqui em Brasília. Ele estava conversando com 2 colegas de trabalho que foram escalados para trabalhar no cemitério Campo da Esperança, porque pessoas estavam roubando o cemitério à noite. Já era de madrugada e eles estavam cansados, mas eles ficaram dentro da viatura parada dentro do cemitério, que dá para descansar. Enquanto um descansa tirando um cochilo, o outro fica de olho no que ocorre dentro do cemitério. Enquanto o colega dormiu, o outro ficou acordado e começou a ouvir risos e gritos de criança brincando. Quando ele olhou, viu muitas crianças, todas vestidas de branco, correndo em volta da viatura e em volta dos túmulos, brincando de pique-esconde. Ele, vendo aquilo, ficou em choque, e o colega dormindo do lado. Daí ele chamou o reforço para substituir eles, porque ele não queria ficar mais dentro do cemitério, já que ele estava paralisado de medo. Quando, de repente, veio vindo algo, tipo um carro com faróis altos. Ele logo pensou que seriam os colegas que viriam em outra viatura para substituí-los, mas quando a luz forte foi chegando até quase encostar na viatura em que eles estavam, essa luz desapareceu na frente deles, que ficaram aterrorizados de tanto medo. Saíram cantando pneus dentro do cemitério e disseram que nunca mais trabalhariam ali, nem que fossem presos por desobediência. Edith, para as pessoas que estão achando que é mais um conto, que isso é mentira, segue aí o link da reportagem sobre roubo de túmulos. Então, se tá tendo roubo de túmulo e tá cheio de fantasma lá, os fantasmas conseguem se proteger, gente. Ah, porque chega a polícia pra ajudar, vocês ficam dançando em volta da viatura, ficam brincando de pique-esconde? Vocês não querem ajuda, vocês falam. Então vocês se resolvam. Na hora que entrar gente, vocês assombram a pessoa. Aí espanta, as viaturas estão lá pra proteger os túmulos, aí fica puto, né? Porra, aí fica complicado do meu lado, porque aí vai policial, vocês assustam o policial, aí vem luz, não sei o quê. Gente, escolham suas batalhas, né? Julgando os fantasmas, sim, porque sim. Não,
tô julgando você, eu tô errada. Não, tá certíssimo. E achei esse carro também muito ousado. Eles realmente não queriam os policiais lá. Às vezes eles achavam que os policiais estavam assaltando os túmulos também, né? Pode ser. Pode ser, mas aí, além de morto é burro, não tem como. Porque aí tem que ver direitinho. Porque você não tem não é feedback que fala, você não tem todo um para trás de vida que você já teve, que você sabe que policiais estão ali para solucionar crime. Aí, se seu túmulo foi roubado e pareceu polícia, quer dizer que alguém tá fazendo alguma coisa. Enfim, achei bem limitante. Achei os fantasmas bem, assim, fraquinho de Meu cognição. Deus, tá muito fantasmofóbica. Não, gente, é Tô porque, julgando. sinceramente, é porque eu fico puta quando os policiais foram lá pra tentar ajudar e foram expulsos lá, foram recebidos com assombração. Acho errado. É, falando desse jeito, os fantasmas pisaram na bola feio aí. Eu acho. Não tem como culpar o OP nesse caso. Não tem A gente como. culpa sim os fantasmas. Sabe, porque foi ali de bom grado, sabe? Vou lá ver que estão roubando túmulo. É recebido dessa maneira? Não achei legal. Não achei ético da Não, parte dos não. fantasmas. Depois querem aí reclamar a liberdade geográfica, né? Não é? Esse povo aí eu não quero assinando meu abaixo-assinado pós-mortem, não, tá? Eu quero fantasma inteligente e educado comigo. Corta pras criancinhas brincando de pique-esconde na tua casa de madrugada, vai tirando onda pra você ver. Não, obrigada. Mas agora chegamos. Agora eu vou fazer o alerta gatilho. Temos gore e temos descrição gráfica de acidentes. Então, se você não está num momento muito legal, eu aconselho você a encerrar o episódio por aqui. E meu muito obrigado. Mas se você estiver com o estômago e quiser uma bizarrice, continua. Vai valer a pena. Eu vou contar mais uma sobre minha vida e as coisas que eu vi e presenciei. Eu morava em Brasília assim que nos mudamos quando criança. A gente foi morar em Sobradinho. Depois de uns anos, meus pais conseguiram comprar uma casa em Mestre Darmas, sentido Planaltina, ali na beirada da BR-020 mesmo. Quem conhece a BR-020 sabe que ali acontecem acidentes todo santo dia e já deve ter ouvido falar das bizarrices e acidentes absurdos que aconteceram. Perdi muitos amigos ali naquela BR. Um dia normal eu estava voltando do trabalho de ônibus, partindo de Sobradinho sentido Planaltina. E logo após o DVO, tem uma descida bem íngreme, o que dá para ver bem longe na pista, que é uma reta bem longa. Do ônibus, eu olhei a BR lá na frente e vi que tinha muitas pessoas na pista. Já imaginei que tinha acabado de acontecer o acidente, porque não tinha nem polícia nem sirenes ainda. Chegando perto, o ônibus ficou preso no trânsito, porque o acidente tinha fechado as duas faixas da pista. O ônibus, parado no engarrafamento, eu dei sinal e desci, porque eu morava perto e logo na BR mesmo. Eu ia acabar chegando andando. Mesmo receosa, eu fui andando para casa. Eu sempre tive muito medo de ver acidentes, porque me impressionava muito e ficava uma cena na minha mente por vários dias. Fiquei pedindo a Deus para não ver nada feio e tentei ir o mais rápido possível. Bom, convenhamos, a bonita aqui passa no meio de um acidente e não quer ver nada? Fala sério. Eu sei que não é de rir, mas eu era meio sonsa, meu Deus. Enfim, caminhando para casa, cheguei perto do acidente e bem na hora o SAMU estava encostando. O acidente foi, alerta gatilho, acidente de moto. Um rapaz a pé tentando atravessar a BR. Saiu correndo na frente de uma moto BMW imensa. A moto pegou ele em cheio. O rapaz foi jogado longe e ficou caído na pista. E o motoqueiro perdeu o controle e caiu lá no cantinho ali na foto, atrás do guarda-reio. Na foto dá pra ver que esse pedacinho que eu citei, aonde o motoqueiro foi parar, é uma ponte. O motoqueiro ficou pendurado na beirada, quase caiu lá embaixo. Enquanto eu estava andando, vi o pedestre deitado no meio da BR. Ele estava tentando balbuciar alguma coisa. Como ele estava tentando falar, eu prestei bem atenção no seu rosto. Eu não sei por que eu fiz isso. A expressão dele era de horror. É um terror, um medo, pavor. Ele estava apavorado. Ele estava olhando para o céu e eu consegui entender. Não, por favor, não, minha mãe, minha mãe.
e olhava para cima. Tinha várias pessoas ao redor dele, mas ele não olhava no rosto de ninguém. Ele olhava para cima e continuava balbuciando: não, não. E de repente ele deu um grito tão alto, mas tão forte: me solta, não! Ele não movia um músculo do corpo e não conseguia respirar direito. A voz dele era de terror. O grito foi tão alto que eu me assustei. Olhei para o rosto dele de novo e ele estava lá com os olhos arregalados e não olhava para lugar algum. Não tinha mais expressão. Ele estava com a boca aberta, mas não saía ar. Eu tentei apressar o passo e nisso eu comecei a chorar porque tinha entendido que ele morreu, bem na minha frente. Aquele grito me aterrorizou por meses. A ambulância do SAMU chegou com tudo, derrapando de uma vez. Pulou de dentro uma moça que já caiu de joelhos ao lado do pedestre que estava no chão. E eu tentando andar e vendo tudo. Ela colocou um negócio no dedo do rapaz, acho que para ver se tinha sinais. Claramente ele tinha quebrado todos os ossos do corpo. Eu não vou descrever porque estava muito feio. Ela colocou aquele negócio no dedo dele e esperou alguns segundos, tirou, se levantou e saiu correndo atrás do motoqueiro. Eu fiquei assustado e me perguntando: mas e o rapaz, vai largar ele ali? Eu já tinha entendido, ele estava morto. Não tinha por que ficar ali. Minhas pernas perderam as forças. Continuei caminhando, mas eu não conseguia pegar a velocidade porque eu estava muito fraca. Minha cabeça começou a doer. Passei rápido pela ponte, onde tinha muita gente tentando tirar o motoqueiro de trás do guarda-reio, porque ele estava quase caindo da ponte. Eu não quis olhar, e eu tentei correr. Logo após essa ponte da foto, tem uma segunda entrada do mestre d'armas. Ali onde eu morava, entrando na estradinha de chão, eu vi uma coisa. Estava agachado em um tronco de árvore alta. Fiquei pensando, como uma velha subiu lá? E como ela tinha joelhos fortes para ficar agachada se equilibrando em um tronco de árvore. Era uma senhora, toda de preto, com um véu, uma bengala que alcançava o chão. A ponta da bengala parecia uma foice, e era enorme. Ela olhava fixamente dentro dos meus olhos e sorria. Os dentes dela pareciam de tubarão, sujos de sangue, e ela babava alguma coisa preta. Os olhos eram totalmente pretos. Eu quase me caguei toda no meio da rua. Eu andava e não saía do lugar. Um cheiro horrível me sufocou. E eu não sei identificar que cheiro era aquele, porque eu nunca senti algo tão fedorento na minha vida. Eu não conseguia desviar o olhar dela. Nisso, uma fumaça, como a de um caminhão, me cobriu e ela sumiu. Eu olhei para trás e vi um vulto com o formato dela indo em direção ao motoqueiro, que estava caído na ponte, e aquelas pessoas tentando puxar ele pelas pernas. O vulto desceu atrás da ponte e meias árvores e sumiu. Cheguei em casa e meu coração demorou horas para voltar ao normal. Naquela noite eu não dormi e chorei muito, porque todas as vezes que eu fechava os olhos, eu via o pedestre gritando. Não entendi. Essa mulher era mãe do pedestre? Era uma senhorinha que ela tava em cima de um tronco que era alto aparentemente, e ela tava usando uma bengala. Essa bengala era grande o suficiente para encostar no chão, e ela tava toda de preta, com os olhos pretos e babando alguma coisa preta. Tá, é porque eu tinha entendido que ele tava falando não pra mãe dele. Só que ele tava falando, não, por favor, não, minha mãe, minha mãe. Isso. Ele tava preocupado com a mãe Ele dele tava enquanto ele preocupado com a mãe tava dele, ali. tá? É porque eu tinha entendido que ele tava, tipo, falando pra mãe dele não puxar ele, sabe? Não, mas não. Não, não é isso. Igual a Yas falou aqui no chat, essa senhorinha muito provavelmente era um ceifador. Sim, é porque mesmo se tivesse sido a mãe dele, eu ia falar que tomou a forma, entendeu? Só Aham. que sim, ele podia estar chamando a mãe por medo também, né? Mas eu acho que era mais Isso. uma preocupação, talvez, pelo, pelo, É, pelo tom. deixar ela ali, óbvio, nenhuma mãe quer que o filho morra antes dela. Muito provavelmente era isso que estava acontecendo naquele momento. E cara, ela que não queria ver nada disso, muito ousada, saiu do ônibus, né, e passou perto do acidente pra ir pra casa. Então, mas será que
ela não queria ver mesmo? Porque senão ela não passava perto. Eu acho que ia bater uma curiosidade sim, tá, OP? Bateu, bateu. Bateu, E se porque arrependeu em seguida, né? Porque traumatizou ela pra caralho. exatamente vai ficar marcado pro resto da vida dela. Porque eu sou curiosa assumida, tá? Sempre que um carro passa, aconteceu alguma coisa, tem um aglomerado, eu meto o carão pro lado de fora pra ver se eu vejo coisa. Claro que ela queria ver, tá todo mundo no chat aqui concordando, gente. Porque quem não quer ver passa pelo outro lado. E tem gente que não é curiosa nem um pouco, tá? Com isso, Uhum. realmente, porque realmente é uma loteria. Pode ser uma coisa É uma besta, loteria. como pode ser sangue, ossos expostos e etc. É assumir seus Isso do BO. mais leve, né? Isso É, mais leve. porra. Você pode ver uma cabeça estourada de uma pessoa, ainda mais sendo acidente de moto, você tem que pensar muito se você quer olhar. Porque moto é um negócio complicado. Bateu a curiosidade aí firme, ela foi, ela arriscou e a sorte foi pesadíssima, né? A sorte, eu digo sorte nesse caso, é, quando eu digo sorte, eu digo a randomicidade da vida, Aham. A a loteria dela naquele incerteza, momento a foi, loteria. foi ver Sim, alguém morrendo no caso. E nunca mais vai esquecer. foi o cara morrendo, chamando a mãe, foi o motoqueiro pendurado na ponte e A um véia. ceifador buscando alguém. A véia. E eu fico pensando, assim, você tem medo da morte, Fê? Nossa, Hum, pesei o clima, né? não. Do nada eu venho com uma pergunta. Pesei o clima legal. Não tem É, medo da morte? não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ter consciência enquanto eu tô morrendo. Entendi. Tipo, ser queimado vivo, morrer Tá, afogado, tá, entendi. Você tem entendeu? medo do durante, né? É, se eu não acordar amanhã, o que eu vou fazer? Mas não te apavora nem um pouco a ideia de que você vai morrer um dia? Já me apavorou mais quando eu era mais novo. Entendi. Porque eu tenho muito medo da morte em si, dessa randomicidade da morte. Se eu usar essa palavra, eu tô roubando ela. E eu fico pensando muito nesses momentos em que pessoas passam por situações em que elas têm certeza que vão morrer. O quão desesperador não deve ser esse Mas tipo você de. tem medo de morrer mesmo ou você tem medo da iminência da morte? Da iminência da morte. Eu tenho medo do Porque morrer é um conceito. fato. Eu tenho medo do conceito de morrer. Eu não sei nem Você tem medo explicar. de Não é a o forma. medo das pessoas que vão ficar. É do que acontece depois, do que vai ficar, do que eu vou perder. Eu tenho fomo da morte. O fomo da Cibele é de morrer e perder as coisas. Não, mas é sério, tipo assim, Mas o medo mesmo é da morte em si? Ou você tem medo das coisas que circundam a as morte? coisas que Só tô circundam. querendo explorar. As coisas que circundam. O meu medo não é o mesmo que o seu. O seu medo é o momento. O meu medo não é o momento. O meu medo é sentir que eu vou morrer. Não, o meu não é esse. Temos medos diferentes. Aham. Que aborda o mesmo assunto. Olha que curioso. Não é? Mas, então, onde você quer chegar? Não, você ia falar um negócio, eu fiquei muito curiosa. Aí eu completei o que eu tava falando, você parou de falar. Aí eu acho que você nunca mais vai lembrar o que você ia falar e eu vou Que muito curiosa. eu. Não, não, eu Ah, lembro. tá. Que eu quero saber se eu posso falar que você não tem medo de morrer. Nossa, mas aí agora você me deixou pensativa, agora eu que vou deitar em posição fetal. Por quê? Você não é o medo da morte. As suas aflições não é a morte. Suas aflições são a preocupação com as pessoas que estão em volta de você, com as coisas que você vai deixar, com as coisas que você vai deixar de viver. Mas não é morrer. Mas. Basicamente isso. Tipo assim, eu vou deixar de ter experiências, sabe? Eu nunca Uhum. vou. Eu já pensei muito sobre isso. Eu nunca vou viver o ano, sei lá. Provavelmente eu não vou viver o ano 2100. Uhum. Gostaria muito também. Sabe? Eu Aham. tenho um pouco de coisa com isso. Dessa certeza de que eu não vou viver muitas coisas e Tava pensando que nisso essa semana. eu posso morrer antes das pessoas que eu amo, eu posso morrer depois das pessoas que eu Sim, amo e eu não sim. vou viver aqueles momentos com elas, ou então elas, sabe? Esse kit, esse combo da morte me apavora um pouco. Aham. É ruim pensar isso.
É ruim, é curioso pensar nisso. Como diria o nosso ilustríssimo pensador e filósofo Toad, todo mundo quer saber o que tem depois da morte, mas ninguém quer morrer. Exatamente. Exatamente. Enfim, só pra quebrar o clima que ficou tenso, mas são conversas que a gente precisa ter, a gente precisa conversar sobre isso. Uhum. Porque são coisas que a gente quase não conversa, quase a gente não pensa sobre. E talvez a gente tira um pouco do tabu que envolve não falar sobre mortes, não vamos conversar sobre, bate na madeira, porque a gente não conversa. Inclusive, amigo, você tem plano funerário? Não. Não, eu tenho. Olha que loucura. Por que você fez um plano funerário? Porque a minha avó sempre teve um plano funerário no nome dela. Aí agora ela foi refazer e ela falou assim: vou fazer no seu nome, que aí cobre o Vitor, cobre não sei o que, não sei o que Aham. lá, cobre seu pai, cobre sua mãe. Aí eu tava assim, faz sentido. Só que não é louco você tá pagando um negócio pra. Sabe? Aí o Vitor é meu noivo, tô citando muito ele hoje. O Vitor, ele não queria que eu colocasse ele no plano funerário. Só que eu coloquei porque, enfim, X, porque ele tem direito, eu tô pagando. Mas ele não queria Uhum. por causa disso, porque meio que seria esperar. Tipo assim, tem alguma coisa preparada para a morte. Só que Aham. pensa, é muito gasto quando uma pessoa morre. Ninguém quer morrer, ninguém quer que ninguém próximo morra. Mas essas coisas Uhum. acontecem. E quando Sim, você tem acontece. muito gasto, e de fato você tem muito gasto. E é um gasto que você, além de ter gasto, é uma coisa que você não quer se preocupar, porque você tá preocupado no seu luto, Sim, sim, sabe? sim. É meio que você financia a sua morte, né? É muito doido isso. É muito doido. Você tem lote em cemitério? Não, não. Eu vou Isso ser. cobre um lote no cemitério? Não, o que eu pago cobre um lugarzinho para você ser enterrado com um caixãozinho lá e tal, mas eu não tenho, por exemplo, um jazigo, Entendi. entendeu? Cara, é bizarro você pensar, né? Porque são Que coisas da vida, alguém mas vai é ter que te doido. enterrar. Sim, é muito doido de pensar nessas coisas todas, sabe? A única certeza que a gente tem na vida, a única, 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 é que a gente vai morrer. Sim. E isso também me apavora, sabia? Isso é uma das coisas intrínsecas da morte que me apavoram. Que a gente vive pra morrer, É. né? Esse intervalinho É um intervalinho ali de no máximo 100 anos e que a gente chama de vida, que a gente nasce, tem um intervalinho de 100 anos e morre. morre. 100 E o anos que com você sorte. faz disso? Com sorte. Com sorte. Aí fica o que você faz disso. E como você aproveita esse intervalo, como, o que você faz nesse intervalo. É um bom momento pra gente refletir que a gente vai acordar amanhã estressado, cansado, puto, sem aproveitar um dia que a gente tem nesse intervalinho. Sim. E aí a gente vai para aquele papo muito clichê de aproveite a vida, não sei o quê. Gente, mas Essa coisa, eu quero ser feliz, mas a questão é que já tá a acontecendo. felicidade não é um caminho, não é um lugar que você vai chegar, Não é um tipo, lugar, a felicidade exatamente. é daqui 2 quarteirões. A felicidade é a jornada, é o caminho que você traça, são os momentinhos felizes que você tem. Sim. Tá aí, tá aqui, eu, você, os ouvintes, eu tô tendo um momentinho de muita felicidade, de poder compartilhar isso com vocês, de poder compartilhar isso com os ouvintes. Gravar me traz felicidade, então aqui eu tô curtindo uma coisinha que, tipo, vai me deixar com coisinhas no coração. Sim. Eita, Nossa. como um episódio sobre Brasília foi parar nisso? Brasília, você me paga. Renato Russo. Ó, eu estou de olho. Não faremos mais episódios sobre Brasília. Se fizer, eu não estarei presente. Não quero. Entre os episódios de estados, Brasília
no momento está no meu top 1. Tá no meu top 1 também. Próximo episódio que tiver de Brasília, eu vou meter atestado. Quero nem saber. Não passei por isso novamente. Mas me diz, ouvinte que está escutando este episódio e os ouvintes, o pessoal aqui da seita, o que vocês acharam deste episódio? Eu acho que nem temos mais o que comentar. Não, gente, Meu muito obrigado por ter escutado o episódio até aqui. Foi muito bom. Este comeback de histórias não tão assustadoras e bye bye Halloween. Aliás, entramos em novembro, já pode descongelar a Mariah Carey e colocar o It's Time! Porque Natal está chegando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Sibs, muito obrigado por ter compartilhado este momento maneiro, bizarro, reflexivo aqui comigo. Muito obrigada. Adorei esse episódio. E muito bom. A Yas tá falando que é o mês do aniversário dela. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. É isso, pessoal. É isso. Cuidado nas esquinas. Tchau.